Bom dia, professor. Tá conseguindo me ouvir, professor? Bom dia, estou ouvindo sim você. Tudo bem, estou ouvindo sim. Legal. Então, professor, eu até tinha mandado alguns. Eu acho que eu mandei um e-mail para o senhor, não sei se o senhor conseguiu Eu ver, acho. informando. Eu sou o Paulo, vou ser o assessor do senhor Sim. nessa, nessa apresentação. Bom dia, Gisele. Tudo Bom bom? dia, Paulo. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Boa sessão para nós. Sim. Bom. Então, professor, o senhor gostaria, por exemplo, a gente já seria bom, né? Já definir. O senhor gostaria que após cada apresentação já fazer os comentários? Gostaria que fossem todas as apresentações e ao final fazer os comentários de cada um? Como é que o senhor gostaria de levar essa sessão? Eu acho que seria interessante, após as apresentações, os comentários, ficar Ótimo. mais fresco, né, na É, memória. perfeito, professor. Tranquilo. Eu acho que eu não recebi o e-mail, não. Ah, foi? Eu mandei no e-mail que o pessoal do SEMEAD me passou. Numa planilha tinha lá, Hum. do senhor. Deixa eu até ver aqui, ó. Avante.eduardo@gmail.com. O Talvez tenha dois ido seis. talvez tenha ido para o spam. Hum. É, mas tudo bem, deu tudo certo, né? Sim, sim. A sessão é mais tranquila também, só é, três trabalhos, então. E, professor, uma dúvida. O seu nome se pronuncia Avance mesmo ou tem alguma outra pronúncia? Na realidade é avance, mas teve aqueles erros de cartório, então é avance, qualquer coisa assim, certo? Entendi. Mas Perfeito. o Dionísio, tem outro sobrenome também que é Dionísio, né? Mas, gera dúvidas, porque, segundo nome, Aqui na minha cidade, na cidade vizinha, tem um professor que o nome dele é Agilson. Agilson. Gilson. Aí no cartório botaram Agilson. Aí não botaram ele, na identidade dele é Agilson.
Agilson só, não tem um N. Aí ele disse essa mesma coisa, ó, com erro de cartório, mas meu nome é Agilson. Aí sempre tem esse probleminha. Ah, mas o meu vem desde o meu avô, né? Aí, sobrenome próprio já. E assim, o irmão dele era Vance com um C só. Uhum. Tem essas loucuras. Já mudaram, né? Já botaram o avanço com dois seis. É, deixa assim. Sabe por que mudaram o formato da apresentação com relação às edições passadas? Porque antes era vídeo, né? Isso, exatamente. Inclusive, ano passado eu participei, mas era um vídeo que passava e ao final já tinha os comentários, né? E Sim. eram de 8 minutos. Esse ano a modalidade mudou, a apresentação aumentou o tempo, foram para 15 minutos, e o próprio autor faz a apresentação, não é mais formato de vídeo. O motivo eu não sei, professor, mas foi alterado, na normativa do Congresso. É que o vídeo impedia qualquer erro, né? Durante qualquer falha técnica durante a apresentação. Isso, exatamente. Tinha essa vantagem, a desvantagem é que era menos tempo, eram 8 minutos Sim. só. Era bem difícil apresentar dentro de 8 minutos É. um artigo, era Mas bem. dá para editar o vídeo. É que eu lembro que em 2022 ainda era o formato de apresentação apresentação no momento da sessão. E aí 2023 já teve as mudanças, já ocorreu a primeira mudança. Bom dia. Um dia, Bom dia, Ingrid. Acredito que já temos dois autores, acredito que é a Elizabeth e o Andrei, são autores. eu sou um autor também. É Ah, estranho, eu modero e apresento também. bom dia, Edmundo. Oi, Edmond, tudo bem? Oi, Eduardo, bom dia, tudo bom? Bom dia. Paulo, prazer. Ingrid. Bom Bom dia. dia, prazer. Ah, aqui na minha relação tem a primeira apresentação do artigo National Systems of Deep Tech. Não sei se algum autor já está presente, ou Sou autora. eu. Ah, É, senhor? sim.
Além de moderador também, vai apresentar. Estranho. Bom dia. Bom dia. E Bom dia. Só outra coisa, caso vocês gostem da sugestão, eu posso, quando estiver próximo de terminar o tempo, eu posso colocar no celular uma plaquinha informando assim, quantidade de minutos que faltam. Geralmente 5 minutos antes de finalizar, eu posso apenas mostrar quem está apresentando ver, de repente facilita, ou então já tem uma noção de quanto tempo ainda falta. Caso vocês prefiram, eu sempre posso estar mostrando aqui assim, ó, dessa forma, 5 minutos. Pode ser Não sim. Paulo. só que vocês conseguem enxergar, tá bom? Aham. Primeiro a apresentar vai ser o professor Eduardo, porque aí, caso queira, já pode organizar a sua apresentação, se a gente for começar às 8 horas mesmo. É, vocês conseguem ver os slides passando? Sim, Legal, sim. obrigado. Acredito que todos já estejam presentes na sala, né? Primeiro, assim, falta 1 minuto para 8 horas. Gostaria de dar um bom dia a todos, né? O moderador dessa sessão é o professor Eduardo Avans Dionísio, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ele, na ocasião, ele vai ser o moderador dos artigos, como também vai apresentar o nosso primeiro artigo aqui para a discussão. Achamos melhor conversar com o professor que, após ao final de cada artigo, já fazer os comentários. Então, todos já têm um tempo de 15 minutos. Eu vou cronometrar, como informado anteriormente, vou avisar quando estiver faltando 5 minutinhos, apenas para vocês terem uma base de como está a apresentação. E no mais, ao final de cada apresentação, o professor faz os comentários e a gente gera uma discussão. Tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, no mais, já são 8 horas em ponto. Professor, quando o professor se sentir à vontade para fazer as considerações dele, começa a apresentação, pode ficar à vontade, professor. Bom dia, meu nome é Eduardo, vou apresentar o artigo intitulado National Systems of Geotech Entrepreneurship, Configural Analysis from Panel Data.
Esse artigo ele é de autoria, minha autoria, de autoria do professor Rogério, do professor Edmundo, que está presente nessa sessão. Ele surge de uma lacuna na literatura relacionada com a ausência de estudos sobre os sistemas nacionais de empreendedorismo, estudos que relacionem os aspectos individuais e as dimensões contextuais e como elas afetam a atividade empreendedora, sobretudo a atividade empreendedora inovadora. Eu notei que a maioria dos estudos que utilizam sistemas nacionais de empreendedorismo como abordagem de pesquisa, eles focam ou no empreendedorismo motivado por oportunidades ou melhoria de renda, ou empreendedorismo por necessidade. E faltam estudos sobre o empreendedorismo inovador, o empreendedorismo intensivo em conhecimento, o empreendedorismo deep tech. Talvez porque a abordagem foi ofuscada por estudos regionais que utilizam abordagens de ecossistemas empreendedores, mas existem muito poucos estudos utilizando abordagem do Sistema Nacional de Empreendedorismo para avaliar o empreendedorismo em nível nacional. Então, aqui, como proposta de pesquisa, a ideia seria reinterpretar esse conceito de Sistema Nacional de Empreendedorismo, adaptando para avaliar quais fatores ou quais condições influenciam a criação de startups de tech, ou seja, empresas que são intensivas em pesquisa e desenvolvimento, ou são criadas a partir de um avanço científico. Então, para tentar realizar esse artigo, preencher essa lacuna de pesquisa, a ideia seria identificar quais condições relacionadas aos sistemas nacionais de empreendedorismo influenciam a criação de startups de tech, posteriormente avaliar se a criação dessas startups é afetada por diferentes configurações de sistemas nacionais de empreendedorismo, ou seja, diferentes fatores que, quando combinado, influenciam a criação dessas startups. Então, basicamente, um sistema nacional de empreendedorismo ele seria a junção de fatores econômicos, sociais e institucionais que interagem juntamente com indivíduos, influenciando a criação, a descoberta e a exploração de oportunidades empreendedoras. Normalmente, os estudos sobre sistemas nacionais de empreendedorismo eles agregam dois níveis. Um nível nacional, que você tem políticas públicas, oportunidades derivadas de P&D, um sistema educacional que favoreça o empreendedorismo, que leve ao empreendedorismo, recursos humanos, recursos financeiros. Em nível individual, a gente tem pessoas que são capazes de identificar, criar oportunidades, pessoas que têm a capacidade de iniciar um negócio e de aceitar riscos. Então, a partir do nível contextual, a gente criou 6 hipóteses. As 3 primeiras elas são relacionadas ao papel do governo na criação de políticas públicas, na criação de um ambiente favorável à criação de novos negócios, a criação de programas que, tanto em nível nacional, regional, municipal, que favoreçam a criação de novas empresas, as oportunidades criadas decorrentes à pesquisa e desenvolvimento a nível nacional, programas de educação e treinamento desenvolvam habilidades empreendedoras, e o financiamento para startups de tech. Então, a ideia aqui seria verificar se esses fatores, essas condições, elas são necessárias ou elas aparecem dentro de uma configuração de sistemas nacionais de empreendedorismo.
Posteriormente, mais três hipóteses relacionadas ao nível individual, ou seja, se a percepção de oportunidades, ou seja, pessoas na população adulta são capazes de identificar oportunidades para criar um negócio, se elas têm autoeficácia, ou seja, se elas têm habilidades para criar uma empresa, e se elas aceitam os riscos associados à criação de novas empresas. Então, nossa amostra de pesquisa, ela é composta por 60 países, cujos dados eles se encontram entre o período de 2019 a 2024. Essa amostra ela tem esse tamanho por conta da disponibilidade de dados no Global Entrepreneurship Monitor. Foram utilizadas duas técnicas de análise, a Necessary Condition Analysis, que é um método para identificar condições necessárias, mas não suficientes para que um resultado ocorra. Na ausência dessas condições, esse resultado ele não ocorre, mas se ele estiver disponível, se essa condição estiver disponível, a sua presença não garante o sucesso desse resultado. A segunda técnica é uma técnica mais recente, ela chama CNA, é um método comparativo de configurações que serve para identificar combinações de condições que vão dar origem a um resultado. Então, a parte do princípio de equifinalidade, ou seja, o mesmo resultado ele pode ser obtido de diferentes formas. Como variáveis, nós utilizamos como variável dependente, ou como saída, o resultado, o número de tech startups por país, como condições as políticas de apoio do governo, quadro regulatório, os programas governamentais de empreendedorismo, as oportunidades baseadas em conhecimento, educação, e a maioria das variáveis elas são retiradas do GEM, com exceção de financiamento e número de de startups de tech. Então, o nosso primeiro resultado está relacionado com a identificação das condições necessárias. Uma condição necessária precisa apresentar um efeito médio e valor de P de até 5%. Então, as condições relacionadas ao contexto nacional, elas foram identificadas como necessárias para o empreendedorismo Deep Tech. No entanto, as condições relacionadas ao nível individual, elas apresentaram tamanho de efeito, que é uma medida de correlação, não significativo e valor de P não significativo. Então, nesse primeiro momento, elas não são necessárias. Posteriormente, nós identificamos as condições necessárias em grau, ou seja, o quanto de cada condição é necessário para você desenvolver essa startup. Então, à medida que um formulador de política gostaria de aumentar a quantidade de startups, mas cada uma dessas condições em nível nacional elas são necessárias. Por exemplo, para ter 100% de startups de tech, seria necessário 30,1% de políticas do governo, 24,3% de programas de empreendedorismo, entre outros. Posteriormente, nós aplicamos a CNA para identificar quais condições são minimamente suficientes para um resultado. Então, a partir daqui, a gente identificou 5 caminhos causais, 5 caminhos que levam ao mesmo resultado, e eles estão relacionados com combinações entre condições relacionadas ao contexto nacional e condições em nível individual. Por exemplo, no primeiro caminho causal, é necessário tanto financiamento quanto percepção de oportunidades, conhecimento, oportunidades criadas a partir do conhecimento, financiamento e percepção de capacidades. Então, a combinação entre essas 5 variáveis leva à criação de startups Deep Tech. Então, nesse caso, as variáveis de nível individual, percepção de oportunidades, percepção de capacidades e aceitação de riscos, elas, quando combinadas, elas levam à criação dessas startups.
E os outros caminhos causais apresentam combinações de diferentes variáveis. Por exemplo, o caminho causal 2, ele combina o ambiente regulatório com o financiamento de startups de tech, com baixo desempenho de aceitação de riscos, e também ele pode ser obtido por meio de financiamento combinado com a percepção de capacidades. E, por fim, nós realizamos uma avaliação de quais hipóteses podem ser validadas a partir dessas duas técnicas. Então, para uma hipótese ela ser validada, ela teria que aparecer ou como uma condição necessária ou como uma parte de uma condição, de uma configuração de condições suficientes. Então, o financiamento ele apareceu praticamente como uma condição necessária em todas as configurações de condições minimamente suficientes. Então, é uma das condições mais importantes dos sistemas nacionais de empreendedorismo. E as demais condições apareceram ou 3 vezes em cada configuração ou 2 vezes, com exceção das políticas de apoio, que apareceram em apenas uma solução. Então, isso mostra a importância do financiamento e a importância da combinação de diferentes variáveis em uma condição necessária, em uma configuração suficiente, para gerar o empreendedorismo deep tech. Por fim, esse artigo nossa pesquisa pode ser previamente concluída por meio de algumas observações. Por exemplo, quando a gente avalia as condições necessárias, somente as variáveis relacionadas ao contexto nacional foram identificadas como formadoras, como requeridas pelas startups de tech. Posteriormente, quando nós aplicamos a CNA, nós identificamos 5 caminhos causais, que eles estão relacionados com a combinação entre fatores individuais e fatores contextuais, sendo o financiamento mais importante. E a utilização da abordagem de sistemas nacionais de empreendedorismo, ele permite sair dessa abordagem tradicional, que ou envolve a avaliação dos motivadores, ou envolve somente a avaliação dos determinantes contextuais ou institucionais, para tentar fazer uma avaliação sistêmica, tanto a necessidade das características dos empreendedores, quanto os aspectos contextuais, eles moldam a atividade empreendedora. Por fim, eu apresento aqui algumas referências bibliográficas, que elas são, se eu não me engano, no resumo SEMEAD mesmo, resumo estendido do artigo, e agradeço pela atenção de vocês. Como moderador, eu vou abrir a sessão para se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma colocação. Talvez eu tenha ultrapassado seu papel, Paulo, desculpa. Não, é isso mesmo. O senhor, como moderador, realmente não é comum um moderador fazer a apresentação, porque o moderador geralmente é o que gera realmente as discussões, né? Bem, Mas parabéns, professor. Um obrigado. ótimo trabalho. Eu dei uma lida no seu trabalho, dei uma lida em todos os trabalhos, traduzi, claro, às vezes a tradução pode gerar algumas compreensões diferentes, mas eu particularmente gostei muito do seu trabalho, achei assim, anotei até algumas considerações. A principal, assim, eu trabalho com educação empreendedora, minha linha de pesquisa realmente é voltada para a educação, então eu sou totalmente quali, né? Se eu fiz um trabalho quanto, então sou totalmente quali em relação a isso. E até coloquei, né, uma consideração assim, eu ia perguntar ao senhor, né, perguntar ao autor, se seria interessante promover algumas análises qualitativas para tentar, assim, captar algo assim no processo empreendedor do Deep Tech, que de repente não consigam ser mensurados pela uma análise qualitativa. O senhor
como é que o senhor enxerga, de repente, nessa linha, puxando um pouquinho para a quali, se existe a possibilidade, como é que o senhor enxergaria isso? Bom, eu sou suspeito a falar disso, né? Porque eu pesquiso Deep Tech em termos quantitativos. Tem diferentes autores que eles fazem a avaliação das startups de tech em termos quali, buscando identificar quais são as características, quais são os motivadores desses empreendedores, quais são os obstáculos. E recentemente eu avaliei, fiz a revisão de um artigo para uma revista de organização, estudos organizacionais, uma coisa assim, em que os autores eles realizaram uma análise autoetnográfica de uma startup de tech de drones na Malásia. Então, assim, uma abordagem interessante também para você avaliar a trajetória de desenvolvimento da empresa. Sim, Então, tem bastante espaço, tanto em pesquisas qualitativas quanto quantitativas, para avaliar as startups de tech. Basta achar o periódico que esteja melhor enquadrado. sim, sim. E nesse tipo de pesquisa, a pessoa consegue estar dentro, né? Dentro, acompanhando a evolução realmente. Então, foi bem legal essa ideia de fazer etnografia dentro de uma pesquisa como essa. Sim. Perfeito, professor. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Deixa para os Obrigado. demais colegas que quiserem fazer comentários também. Eu acredito que o Edmundo foi outro autor com o senhor. Foi isso, Sim, professor? Isso, professor sim. Edmundo, quer fazer uma colocação? Sim, fui um dos coautores, junto com o professor Eduardo, né? E não, eu não tenho, não. Eu só fiquei olhando agora, Eduardo. Não sei se eu interpretei correto também ou saiu. Se você, aquela tabela 4, aquela tabela 4, volta só um pouquinho, eu fiquei. Agora, eu não tinha, por que que dentro de um mesmo caminho você marcou, por exemplo, no Financing, eu tenho três bolinhas preenchidas pretas. Isso eu Dentro, fiquei confuso. Do mesmo talvez caminho um. a, talvez a, a- talvez seja um erro aqui na própria tabela. Teria que ser, porque Na realidade não, né? O caminho um, eu também eu tentei agora, né? Porque tirar essas linhas ele pode dar a impressão que pode dar pode dar uma ilusão, né? Mas ele tem três combinações desse caminho. É o o caminho tem financiamento, três combinações, tá? isso, e as oportunidades relacionadas ao conhecimento, mais financiamento, mais a percepção de capacidades, e aí a ausência ou baixo desempenho de educação empreendedora e o financiamento. Perfeito. É, é isso que eu estava também tentando lembrar, porque quer dizer que, na verdade, mesmo tendo 5 caminhos, mas dentro de cada caminho eu tenho múltiplas formas, então dá mais variações ainda, né? De Sim, possibilidades. É isso que eu tinha reparado. Perfeito. Pessoal, alguma colocação mais? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Bom, como ótimo. não Então, houve deixa eu manifestação, ir para o próximo. não houve manifestação é do professor, vamos avançar. Novamente, finalizo parabenizando ao professor. Obrigado. Vamos organizar, vamos organizar a próxima apresentação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acredito que agora o autor da Configuring Technological Metric in Ascent RigText. Eu não tenho acesso ao nome do autor quando tem um artigo aqui, por isso que eu pergunto se o autor está presente.
Como que é o nome de novo que você disse? Só um minuto. O segundo artigo está Configuring Technological Maturity in Nascent High-Tech Sectors. Isso é o artigo do Andrew. Isso, Do é do Andrew. Andrew. Engraçado. Acho que eu não entendi na hora com isso. Beleza. Então, só é o meu artigo, no caso, o meu e da Elizabeth. Isso, de Certo. maturidade, né, em empresas, O setores CDM, high-tech. a gente trabalhou CDMOs, mas não é, bom, é high-tech, né? Mas é food techs, na real. Food systems. Ah, tá. Perfeito. Então, Andrew, Deixa eu pegar aqui. pode começar a se organizar a sua apresentação. Uhum. Vocês estão vendo a apresentação, gente? Só para saber? Beleza, então posso começar? Beleza. Então, gente, bom dia, né? Meu nome é André Gil. Esse trabalho eu fiz com a professora Elizabeth e com o professor Germano, que não pôde estar conosco hoje. A gente trabalha muito sistemas de alimentação, sistemas sustentáveis de alimentação, e neste caso aqui especificamente a gente estava tentando trabalhar sobre o uso de CDMOs, mas já vou falar um pouco mais sobre ele. Bom, Desculpa como- interromper, André. Se claro, puder, Max, colocar a tela cheia. eu não estou em tela cheia, não entendi. Não, a apresentação, a gente consegue ver a barra lateral dos slides. Deixa eu Clica ver na aqui. opção de tela cheia, Andrew. Eu já coloquei, sabe aquela apresentar o slide? Eu coloquei nessa forma. Só um segundo, deixa eu tentar de novo. E às vezes é um Ó, bugzinho mesmo do próprio. veja, Precisa, veja de novo. Agora você tem que ir lá naquele botãozinho do PowerPoint e clicar lá em apresentar. Então, eu cliquei. Isso é engraçado, gente. Eu compartilha cliquei sua literalmente. tela depois que você apresentou novamente, Ah, tá porque bom. senão ele pega o Só um antes. segundo, gente. Então, deixa eu só fazer aqui de novo. Eu não sei se Veja depois essa você tela. tem que conferir com o pessoal da organização, mas esse título que você está apresentando no slide está diferente do título do PDF. Não sei se Exatamente. é, A gente, não sei se mas é, é o mesmo artigo, é o mesmo tá? artigo. Ah, É então o tá mesmo bom. trabalho. Tá. Provavelmente foi uma mudança de última hora que a gente acabou trocando uma palavrinha ou outra, mas o mesmo artigo. Posso, então, recomeçar agora? Tá aparecendo? Só para conferir? Sim, sim. Pode iniciar. Começar o Beleza. tempo. Beleza, vamos lá então. Bom, gente, novamente, olá, bom dia. Como eu estava falando, esse trabalho ele está explorando sistemas sustentáveis de alimentação, sistemas sustentáveis de comida. É o trabalho feito por mim, professor Germano e professora Elizabeth, que está aqui conosco. O nosso trabalho, a gente explora muito sobre como essa transição está acontecendo entre os sistemas tradicionais de alimentação, que é o que a gente já está habituado, e alternativas devido aos impactos ambientais, às mudanças que têm acontecido em termos de suprimento de alimentos. E dentre essas mudanças, a que se destaca para nós, que é o tema que a gente trabalha, é proteínas alternativas. Proteínas feitas não a partir dos típicos fontes de animais, mas através de vegetais, cultivadas, fermentação. Nesse trabalho especificamente, é sobre fermentação. A gente percebe, assim, buscamos na literatura que essas proteínas alternativas elas têm essa vantagem em termos ambientais, elas têm um apelo ambiental porque elas preservam melhor os recursos naturais comparado aos sistemas tradicionais de alimentação. Dentro desse contexto, que a gente chamaria de food techs que tem acontecido dentro de proteínas alternativas, existe uma característica muito prevalecente de intensidade de capital e de alta incerteza. E uma maneira de poder lidar com isso, que a gente percebe no campo, é o chamado CDMOs, as Organizações de Desenvolvimento, Contratado e Manufatura. Essas organizações elas permitem o acesso a bioreatores que são vitais para poder
desenvolver produtos produtos relacionados a proteínas alternativas. Especialmente também elas ajudam na fase regulatória, porque é uma questão ainda aberta até que ponto é permitido e como é permitido a comercialização desses produtos. Então, nosso trabalho aqui visava entender como que o acesso a essas estruturas de apoio, particularmente as CDMOs, né, moldam um trajeto de desenvolvimento viável para startups do setor de proteínas alternativas. Identificar quais as combinações estruturais que apoiam ou limitam esse avanço tecnológico. Bom, para isso, a gente buscou, obviamente, na literatura, entender um pouco melhor os CDMOs. A gente tem essas estruturas, a gente sabe que as estruturas de apoio são vitais para desenvolver as startups em setores de de capital intenso. As CDMOs fornecem recursos, elas diminuem essas barreiras de entrada e permitem um avanço do nível de maturidade tecnológica, que depois, quando eu vou mostrar para vocês o resultado, foi uma maneira da gente entender ver o efeito que a gente queria ver a partir das combinações, né? Os ecossistemas empreendedores são tipicamente definidos pela presença de atores, redes, condições institucionais que fomentam essa atividade empreendedora e de inovação. Mas em setores emergentes, como proteínas alternativas, esses ecossistemas eles são fragmentados e existe uma disparidade regional no acesso a essas organizações, esses CDMOs. E as startups que combinam a governança estratégica e condições favoráveis no ecossistema têm maior chance de escalar e causar um impacto transformador, que no caso aqui é a nossa intenção de transformação dos sistemas alimentares. Bom, também trabalhamos com a ideia de cadeia de valor, trazendo a perspectiva de como isso postula um desenvolvimento na inserção das redes de inovação. Os CDMOs, nesse contexto, eles facilitam o avanço das startups nos estágios, especialmente nos estágios, para passar além dos estágios de P&D iniciais, né? E alcançar a comercialização e escalar, né? A Global Value Chains, então, para nós foi uma lente auxiliar para nos dar esse norteador do nosso modelo e como a gente ia analisar essas configurações. Agora sim, vamos lá. Como que foi feito de fato esse trabalho? A gente usou o chamado QCA, é um parente não tão próximo do CNA, mas também tem relação com a ideia de grupos. A gente procura conjuntos em que certa condição se manifesta. E aqui, para nós, no nosso caso específico, nós levantamos, como a gente levanta esses conjuntos? A gente tem algumas possíveis variáveis que vão ser avaliadas, que a gente avaliou caso a caso nessas startups que foram levantadas. A gente fez uma Ô, levantamento. Andrew, Desculpa. nós estamos vendo o seu primeiro slide ainda, tá parada no primeiro slide pra gente. Eita, Deus do céu, gente, eu já estou na metodologia. Então, Então, eu volto lá? você está projetando o É. PowerPoint, mas não a apresentação do PowerPoint. Você tem que compartilhar a Oh, meu apresentação do Deus. PowerPoint, não Deixa eu o tentar. PPT. Vou Tá lá tentar então parada no compartilhar primeiro todo o slide. minha. Nossa, então vocês perderam um pouquinho. Tá aparecendo alguma coisa agora, gente? Agora sim. Agora Nossa. está em Tá. procedimento metodológico. Obrigado. Então eu peço desculpa já por essas dificuldades tecnológicas. Infelizmente, não me deu muito bem com o PowerPoint. Mas bom, vamos lá para a metodologia, gente. Já deu para entender o contexto, deu para entender a base teórica. A gente está trabalhando com a QCA. Conjunto, então a gente determinou certas características que seriam avaliadas para ver se a presença delas em conjunto levavam ao efeito de maior TRL. Essas dimensões que a gente avaliou são o Índice Global de Inovação e na região geográfica, informações que pertenciam à própria startup, integração vertical, tipo de fermentação, porque lembrando, estamos trabalhando com startups de proteína alternativa de fermentação, o tempo de operação, o estágio de investimento. A gente selecionou, então, algumas dessas variáveis, vamos chamar aqui, para identificar se esses conjuntos produzem o efeito de uma maior TRL. Então, coletando ali a partir das startups, nós fizemos a análise dos conjuntos, em que a gente colocava em valor entre 1 e 0, ou seja, presença ou não presença de certa condição. Essas foi uma escolha nossa, também foi uma escolha nossa calibrar a partir do CRISP set, né? Não usamos a ideia de fuzzy de valores alternados além de 0 e 1. E nossas escolhas foram para poder entender, então,
quais desses fatores em conjunto levariam, né, fatores tirados já do embasamento teórico nosso, levariam ao resultado de uma TRL maior. Só dando aqui um pequeno vislumbre do que a gente já encontrou nos resultados. Então, a gente trabalhou com startups que majoritariamente aparecem no norte global, isso já era um pouco de se esperar. É, Infelizmente, a gente também vai descobrir aqui que os CDMOs não são acesso, não têm ampla, as empresas, startups não têm amplo acesso a CDMOs. Na verdade, aqui nossos dados mostram que a maior parte deles tinha acesso a um ou uma grande parte a nenhum, né? Então, assim, existia um espaço de maior acesso, né? Portanto, por região quanto por país, né, gente? Mas, infelizmente, ainda é uma coisa que não está tão amplamente acessível, né? Esse só para vocês entenderem o estágio das startups que a gente analisou. Então, ali, majoritariamente já tinha estabelecidas, né? Mas mesmo assim dá para ver que está fragmentado, né? E tinha vários estágios diferentes, né, nessa maturidade de investimento. E aqui de nível de verticalização, vocês vão ver que a maior parte delas era totalmente dependente ainda, não tinha verticalizado em certos aspectos, né? Agora sim, vamos passar aqui. Experiência operacional, a maior parte delas já estava operando há mais de 7 anos. Todas essas são coisas que nós levantamos delas para poder fazer os conjuntos, só para esclarecer por que que eu estou descrevendo a amostra. E agora sim, nós então fizemos essas catálogo dessas variáveis, explicando se elas estavam ou não estavam presentes, buscando o quê? Buscando TRL maior que 75%. Alguns desses conjuntos se mostraram verdadeiros, né? E agora então já temos 128 configurações, mas alguns desses se mostraram de fato causaram o efeito que nós estávamos buscando. E aí, agora sim, o que nós então encontramos? Que as configurações mal sucedidas geralmente careciam de infraestrutura de apoio, ou seja, não tinha CDMOs, que para nós era o que nós estávamos investigando, estavam associadas a investimentos em fase inicial e mostravam uma integração vertical bem limitada ou nula. Isso não suporta a hipótese da restrição estrutural, ou seja, que a ausência de infraestrutura crítica e de capacidades internas cria as barreiras sistêmicas ao desenvolvimento das startups. Discutindo um pouquinho os resultados, essa heterogeneidade que a gente encontrou mostra um caráter dual desse setor aqui de proteínas alternativas, né, do setor emergente, que mais ao mesmo tempo que está maturando rápido, que ela sinaliza que existe uma presença de múltiplas lógicas de desenvolvimento. Algumas estão sim enraizadas no apoio institucional, ou seja, no apoio das CDMOs, mas outras estão na capacidade das empresas, no nível da empresa, então de verticalização, de especialização em fermentação. Esses padrões, eles vão ressoar lá com a teoria dos ecossistemas empreendedores, destacando que os resultados de inovação dependem do alinhamento entre as estruturas contextuais e da agência estratégica das organizações. Os resultados do QCA revelaram que nenhum fator único garante sucesso. Em vez disso, o resultado de TRL alto, lembrando que era 75% ou mais, emergem consistentemente de configurações coerentes. Daí alguns elementos aqui que foram encontrados, elementos institucionais, o acesso, financeiros, o nível de investimento, e organizacionais, daí verticalização, especialização, tempo de operação. Isso suporta a lógica de configuração, da ideia do conceito de substituibilidade dos recursos, onde as capacidades internas fortes podem compensar as limitações externas. Algumas configurações bem-sucedidas surgiram em ambientes menos favoráveis, surgiram na maturidade tecnológica, mas assim, percebemos uma dificuldade do acesso dos CDMOs que limita muito a capacidade de desenvolvimento dessas startups. E, por outro lado, os padrões de fracasso sempre eram marcados por uma lógica coerente, digamos assim, de falta de infraestrutura, falta de investimento, né, e capacidades internas fracas dessas organizações, reforçando a hipótese da restrição estrutural. Das 88 configurações ausentes, provavelmente elas apontam para gargalos estruturais ou inovação a ser explorada, ajudando a orientar, né, decisores políticos e políticas públicas sobre onde existem lacunas no ecossistema nesse contexto de sistemas de alimentação. As implicações do nosso estudo, o estudo posiciona CDMOs como intermediárias de transformação de biotecnologia, expande o papel teorizado para além dos produtos farmacêuticos,
Para além da infraestrutura física, a CDMOs também funcionam como mecanismo de governança dentro das cadeias globais de valor, moldando a forma como as capacidades são transferidas e dimensionadas. A natureza dessas relações, sejam modulares, nacionais, cativos, elas influenciam a velocidade e direção das startups. Mas, bom, como limitações desse estudo, a gente se baseou em dados secundários, foi uma amostra que tentamos ser o mais relevante possível, mas é um mercado ainda que está emergindo. Infelizmente, nós não tivemos como acessar muitas startups no contexto de regiões como África e Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, especialmente, é uma coisa que nós queremos explorar mais em outro momento, porque existe um apelo muito grande por proteínas alternativas por essa região, mas pesquisas futuras também poderiam se beneficiar de uma visão mais longitudinal, que não foi o nosso caso neste momento. Nós analisamos num período de tempo específico, mas a ideia é que essas startups se desenvolvam e os CDMOs, o seu impacto, digamos assim, vai se mostrando mais e mais conforme vão se desenvolvendo, né? Então, eu acho que estudos de caso aprofundados, uma cobertura geográfica maior, dariam outros frutos para esse trabalho, que infelizmente neste momento não se limitou a essa análise momentânea, né? Bom, e para concluir, né, o progresso tecnológico no setor de proteínas alternativas, baseado em fermentação, depende do alinhamento entre estruturas de apoio e estratégias ao nível da empresa. Em vez de uma fórmula única, o sucesso surge de configurações diversas, mais coerentes. Isso destaca a necessidade de ecossistemas de inovação integrados que combinem infraestrutura, financiamento e desenvolvimento organizacional para desbloquear o potencial disruptivo da biotecnologia alimentar. Então, esses foram os nossos achados e assim concluo o nosso trabalho. Já Parabéns, me desculpa André. por falar muito rápido, porque eu fiquei preocupado com esses cortes todos aí, eu já perdi a linha e voltei, dei uma volta. Nada, fica tranquilo, André. Foi uma ótima apresentação. Parabéns. E abrir o espaço para o professor Eduardo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Achei muito interessante a questão de abordar esse setor específico. Também gostei da utilização da QCA, mas eu queria perguntar para vocês, vocês utilizaram ou pensam em inserir no artigo aquela função da QCA, que ele identifica diferentes configurações e países ou regiões que estão utilizando aquelas configurações para conseguir esses resultados? Deixa eu só entender, Eduardo, a pergunta. Assim, a QCA, em que sentido você está dizendo de adicionar a questão dos países? Só para entender o. A QCA ela tem uma função que ela revela as configurações, semelhante à tabela da verdade que vocês inseriram no artigo, mas além disso, ela mostra quais países ou quais startups estão naquelas configurações. Ah, sim, entendi. Vou mostrar dentro das configurações que, entre aspas, deram certo, quais que eram as Sim, startups que estão. A gente pensa, assim, no artigo, no produto final, de ter esse espaço, né, pelo menos alguma coisa já fizemos, né, pelo menos categorizar como que seriam essas startups que deram certo, entre aspas, né. sim. Não sei se a gente vai poder, provavelmente, bom, poderíamos potencialmente deixar claro quais são pelos nomes e tal, mas acho que a categorizar a amostra de que deu certo, nas configurações que deram certo, seria uma ideia legal que a gente estava pensando, né? Nesse momento não colocamos, mas sim. Ah, legal. Eu Bom, é fiquei que a... curioso. Tem alguém na frente? Desculpa, tem alguém na frente? Não, não. Eu fiquei curioso porque você usou o CRISP, né? Que você tem que Uhum. configurar como 0 e 1. Uhum. Mas, por exemplo, na sua análise descritiva, por exemplo, para variável verticalização, você tem quatro formas descentralizadas. Então, talvez seja interessante. Eu não li, tá, os seus procedimentos metodológicos a fundo. Então, é, já que existem
classificações de integralização, existem classificações de investimento, como você mostrou, Seed A, B, C, Hum. Pré-Seed. É, como que se separou essas categorias para dizer essas categorias eu vou considerar que é um, essas outras categorias eu vou considerar que é zero, para você fazer essa transformação, né, entre zero e um. Se você puder dar um detalhe de como vocês fizeram isso, um exemplo. Então, isso é bom que você trouxe, porque inicialmente a gente ia trabalhar com uma lógica fuzzy, que faria bastante sentido, porque justamente se mostrou que existe graus, a gente usou graduações. Mas depois nós optamos por calibrar, então, se havia presença mínima que fosse, mesmo que fosse parcial, considerávamos um. Calibramos mesmo, admito, foi um pouco autoritário, mas isso foi nesse momento desse trabalho. Claro que a gente vai desenvolver mais depois, talvez tentar com alguma lógica fuzzy para tentar incorporar essas nuances, né? Só para entender que a pergunta do professor está dizendo que a gente colocou 0 e 1 quando na verdade tinha graduações. A gente inicialmente trabalhou com lógica fuzzy e achou que não ia deixar muito claro o nosso objetivo. Então, na hora de calibrar, aí sim, quando tinha parcial, a gente colocava vamos supor que no início estava 10, 5, 0. A gente colocava 5, considerava como 1. 0, obviamente, ficava 0. 10, obviamente, ficava 1. Isso é realmente uma limitação do estudo por não ter abordado a lógica fuzzy. Eu acho que a lógica fuzzy é uma coisa que a gente precisa desenvolver no seu, digamos assim, reanalisando os dados, para deixar mais clara essa graduação, porque poderia dar algum insight, digamos Não, assim, né? pode usar a CRISP também, não é problema, mas montar umas tabelinhas que mostram então como que essas categorias foram transformadas, né, nas categorias zero e um. Aí também não há problema, fica claro para o leitor. E uma Uhum. outra curiosidade, essa tabela um sua, a tabela um sua e a tabela 2, fiquei curioso aqui, porque é, normalmente quando a gente faz QCA, eu não sei que software você usou, às vezes eu uso aquele software, tem tem o software em R, né, do professor, do, esqueci o nome dele, e tem o outro software do professor americano lá de Chicago. Uhum. Mas em ambos os softwares, é, essa é uma decisão do pesquisador. é, a variável de resultado, você tem que marcar para ele quais são os casos de sucesso, né? Quais são os casos e o resto que você vai considerar zero 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 zero. E eu Uhum. não entendi se essa variável sua é a tal da variável TRL que você, porque mesmo que você considera a TRL acima de 75 como então a presença daquele resultado que você quer analisar quais configurações levam aquele resultado, estaria faltando aqui uma coluninha nessa tabela um que mostra então essa variável que é todos os as linhas na qual o TRL é 0,75 para cima, você vai setar como um. E tudo que Uhum. é abaixo de 0,75 você vai setar como zero. Então deve estar faltando uma coluna nessa tabela um sua. Não sei se você me entendeu. Entendi, Ou a vez o entendi. Eduardo pode explicar melhor, que ele é mais especialista em QCA do que eu. Uhum. Tá dizendo que tá faltando a coluna do TRL para mostrar o Não, efeito? a coluna do TRL tem, mas Uhum. é que para ele, para QCA analisar quais configurações levam a certo resultado, que como seria a sua variável, seria a sua variável dependente, né? Eu sei que a gente não usa esse termo, mas enfim, a Uhum. variável de resultado que você almeja analisar que configurações levam àquele resultado. Uhum. Isso é uma decisão do pesquisador e ele tem que setar, ele tem que marcar no software, não importa qual software, ele vai falar assim, olha, essas linhas aqui eu vou marcar como porque Uhum. essas são os resultados que eu quero. As outras eu vou setar como zero, que não tenho como o software saber. E aí sim ele vai Entendi, analisar agora as entendi. várias configurações que levam àquele resultado. Então, isso Então, nessa tabela não ficou tão claro. Isso aqui pra gente, pro leitor. perfeito, gente. Vamos arrumar isso, sim. Deixa eu anotar até, né? Na verdade, para arrumar isso também. Tá.
que a gente usou, obviamente, um software, como você falou, agora não vou lembrar qual que é o do É, não sei professor. se é o do Hagan, né? O Hagan tem um software O Ravel foi específico que você baixa, do Hagan. Mas tem um outro software R que é até mais interessante, permite Hum, mais possibilidades, assim, não é tão difícil, que hum. é do R, que é do Dust, né? Como que chama, Eduardo? Esqueci o nome do autor que fez. Também não lembro agora. É. Vou procurar, depois alguma coisa, procurar depois certinho para arrumar. É que a gente acabou indo e vindo. A gente fez primeiro uma planilha de Excel, né, para poder fazer a exploração Uhum. e encontrar. Daí eu acho que na hora de montar a tabela a gente acabou misturando um pouquinho. Mas sim, a gente setou ali como o TRL que tivesse 7, na verdade, tá ali, ó, maior que 7 seria equivalente a 1, que seria o efeito que a gente estava buscando, né? No software a gente fez isso, Ah, mas perfeito. Eu na sei isso tabela ficou meio então. confusa, né? A tabela, também ela ficou cortada, né? Foi É, um às vezes desafio poderia nosso, ter ficou alguma no meio, coluna a né? mais. É É, verdade. tá certo. Mas obrigado mesmo pela colocação, que eu não tinha não tinha visto isso. É, e aí, por mais que vocês mostraram no artigo a tabela verdade e depois já as conclusões e limitações e análise descritiva, mas o principal resultado da QCA, que é a tabela das configurações, tem que estar presente no artigo, tá? Que é aquilo que o Eduardo falou, para a gente poder ver, então, que combinações dos 7 fatores levam aquele resultado, aquele output, né? Que é esse o termo que eles usam, aquele output que você deseja, né? E aí, através dessas, ele vai mostrar, você vai ter que olhar lá, isso é critério também do pesquisador, julgar a cobertura, né? E a abrangência, né? Coverage e a para dizer assim, olha, eu vou olhar esses 5 caminhos aqui, esses 5 caminhos são os que eu considero os mais, né, factuais, né, para ter aquele tipo de resultado e apresentar exatamente e discorrer um pouquinho sobre esses caminhos, né? Que aqui no PDF eu estou vendo que essa tabela faltou, que é a principal tabela do resultado da QCA. A tabela 1, ela mostra configurações que deram certo, só e somente elas, né? Mas a gente não discorre muito, também por uma questão também de espaço, para ser bem sincero. Mas eu vou procurar certinho para a gente poder fazer ela melhor, né? Melhorar essa apresentação de resultado. Perfeito. Ela só coloca, a gente só colocou a tabela e quais foram as configurações, mas não discorreu muito sobre elas, né? Só as. Isso, porque lá na tabela que ele gera, ele vai dar o índice de cobertura, Uhum, o índice de quantos casos dentro de todos os casos possíveis aquilo ocorreu. Então, se aqui são medidas importância, né? importantes, né, de Uhum, pertinência e cobertura que são importantes para a gente, para o leitor, para mostrar que aquela solução, aquele caminho, né, aquele conjunto uhum, de ingredientes que levam àquele resultado é relevante ou é espúrio, né? Ou uhum, aparece muito pouco, né? Tem baixa cobertura. Então é importante ter essa tabela, uhum. tá? Beleza, obrigado, professor. Só uma última colocação, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, mas ali com relação ao espaço, vocês poderiam ter optado também por aquela opção é, é, submeter o trabalho para fast track em revistas de alto impacto, daí de 16 páginas, você pode Uhum. escrever até acho que 24, 25. Então dá uma margem Entendi. maior para o artigo. A gente não. É que assim, a gente já estava, nesse momento, a gente estava começando a arrumar ele, né? Quando esse trabalho começou faz um ano e alguma coisa já que a gente começou. E nessa altura a gente estava, professor, já pensando num periódico. Então a gente achou que seria complicado a gente colocar numa forma quando tinha submetido, entendeu? Ia dar um problema, né? Entendi, legal. Eu coloquei aqui no chat, tá? Agora eu lembrei, o professor Dussa, Adrian Dussa.
né? O software dele tem se mostrado assim mais versátil, robusto para rodar modelos de QCA do que o próprio do Hagan, né? Então vale a pena dar uma olhadinha, né? Ele publicou o livro dele de forma free, né, na internet, em HTML. Beleza, já favoritei aqui para poder, poder usar para rodar É aqui joia. também, que é mais interessante para ver se não ficar também melhor. Obrigado mesmo aí, professores Eduardo e Edmilson. Acredito que não tenha mais nenhuma consideração. Obrigado, Andrew. Parabéns pela apresentação. Vamos para o último artigo, a última apresentação dessa sessão, né? Deixa eu ver aqui. É a validação do uso de chatbots com inteligência artificial em micro e pequenas empresas, ideação de negócio. O autor pode começar a organizar a apresentação para a gente iniciar. Olá, bom dia. Todos vocês conseguem me escutar direitinho? Bom dia, sim. Eu percebi que os slides anteriores, eles foram feitos no PowerPoint e eles seguem um padrão do SEMEAD. O meu, ele foi feito pelo Canva, não tem problema, né? Não, pode apresentar. Beleza, Eu então. mudei nossa sugestão, né? Todos estão conseguindo ver direitinho? Ok. Sim, Bom dia a todos. O meu nome é Neiriane e, junto com os meus colegas, nós desenvolvemos um projeto de extensão intitulado Validação do uso de chatbots com inteligência artificial em micro e pequenas empresas do setor educacional tecnológico, né? Aí uma ideação de negócios. O nosso projeto ele foi orientado pelo professor doutor Carlos André da Silva Miller, da Universidade Federal de Rondônia. Bom, nos últimos anos, a transformação digital ela tem provocado grandes mudanças na forma como as empresas elas se relacionam com os seus clientes. No setor educacional tecnológico, por exemplo, escolas que oferecem cursos de robótica, programação, desenvolvimento de jogos, né, cursos livres desse tipo, é composto em sua maioria por micro e pequenas empresas. Então, o atendimento eficiente, humanizado, se tornaram fatores importantes para a conversão na matrícula, né, e também na fidelização dos alunos. Entretanto, muitas dessas empresas, elas ainda enfrentam dificuldades relacionadas à demora na respostas, repasse de informações, limitações no canal de atendimento, né? Isso acontece porque há uma grande quantidade de lead, mais uma equipe pequena de vendas que não consegue atender ali a demanda. Pensando nisso, né, surgiu a proposta de utilizar um chatbot baseado em inteligência artificial como uma alternativa para otimizar esse atendimento, reduzir custos e aprimorar ali a experiência de quem está utilizando essa ferramenta. Ok, mas por que chatbots com inteligência artificial? Durante a nossa pesquisa, nós observamos que algumas dessas microempresas, elas compartilhavam alguns desafios. Por exemplo, um recurso limitado, né, de atendimento ali, não tem alguém disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana para estar fazendo o atendimento dos leads que chegam. Há uma dificuldade de manter o controle eficiente desses leads. Os processos manuais, eles estão sujeitos a erros e também o tempo de resposta que impacta na conversão da matrícula. E quais os benefícios que um chatbot baseado em inteligência artificial poderia trazer na hora desse atendimento, né? Ele poderia ali, fazer um atendimento humanizado e personalizado, como ele iria usar a inteligência natural, né, que é a PNL, então o atendimento ele seria mais humanizado. Além de ter respostas ágeis e contextualizadas, haveria uma operação contínua, sem limitações humanas, e além de ter um baixo custo de implementação. Os objetivos da nossa pesquisa foi investigar a intenção de adoção por parte desses microempreendedores, né, adotar uma solução baseada em inteligência artificial,
Desenvolver o protótipo, né? Nós iríamos criar ali apresentar um chatbot funcional com inteligência artificial para o grupo selecionado desses empreendedores e medir a usabilidade e a percepção de valor dos empreendedores quanto ao uso dessa solução. Na nossa metodologia, nós utilizamos uma abordagem exploratória, utilizando o método misto, né? A gente combinou técnicas qualitativas e quantitativas também. Na fase qualitativa, foi empregada uma autoetnografia, o que permitiu uma análise sobre a experiência dos próprios pesquisadores, né, no desenvolvimento desse chatbot. Isso porque na nossa equipe nós temos 2 membros que trabalham com a venda desses cursos e também já testam chatbots. E na fase quantitativa, nós aplicamos um questionário a 8 empreendedores que também atuam nesse ramo do setor educacional tecnológico, para avaliar as versões que eles têm, as próprias experiências também, no uso de soluções baseadas em inteligência artificial. Nós coletamos os dados e organizamos eles em tabelas e analisamos de forma comparativa. Depois que os dados foram coletados, né, nós dividimos ali em 5 temas: a maturidade, né, tecnológica, quanto à abertura desses microempreendedores para a inovação, o uso atual, que eles são os canais de atendimento que eles utilizam para fazer esse atendimento, né, o WhatsApp, Instagram, Facebook ou outra rede social. As versões e benefícios que eles têm do uso dessa ferramenta, como reconhecimento de vantagens como a agilidade, a redução de custos e também uma maior produtividade. Identificamos também barreiras técnicas, né, como a falta de conhecimento técnico e o suporte também, e a disposição que esses microempreendedores teriam para investir numa adoção de IA, desde que o retorno seja visível. Nos resultados da nossa pesquisa, né, com base na análise dos dados, identificamos ali uma forte disposição à inovação por parte desses empreendedores. Os resultados indicam que 100% dos participantes afirmaram se têm interesse em adotar tecnologias com inteligência artificial, especialmente aquelas aplicadas à comunicação com clientes. Desse total, 87,5% demonstram interesse imediato em testar soluções com IA, o que confirma aí uma percepção positiva, né, quanto à aplicabilidade prática dessa ferramenta. 100% ali demonstraram interesse em testar um chatbot com inteligência artificial, além de mostrar também uma disposição em investir mensalmente num chatbot, contanto se ele trouxer benefícios concretos. Além disso, 75% dos respondentes já possuíam algum conhecimento prévio sobre chatbots, né, o que facilitou a compreensão das funcionalidades e também do propósito do nosso protótipo que foi apresentado. Entretanto, também foram identificadas algumas barreiras técnicas, como a dificuldade técnica, né, devido à falta de domínio em ferramentas digitais, também a falta de preparo e o de suporte, né, para a implementação de novas tecnologias, o receio de impessoabilidade, que seria o medo, né, de perder ali o contato humano na hora do atendimento do cliente, e restrições financeiras, é claro, que é muito comum a micro e pequenas empresas. Porém, alguns benefícios, né, apesar das limitações, os empreendedores eles reconhecem que há benefícios também na utilização de um chatbot com IA, como a agilidade no atendimento, né, seria ali respostas rápidas, um atendimento disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, além de uma melhor organização do funil de vendas e uma melhor gestão desses leads, além da satisfação do cliente, né, como seria uma experiência personalizada, respostas ágeis, uma redução de custo também, né, uma otimização operacional e diminuição da sobrecarga da equipe de vendas, e também o aumento da conversão de matrículas. Outro ponto relevante é a aceitação dessa tecnologia depende diretamente da confiança operacional. Ou seja, os participantes, eles demonstram, sim, um interesse em utilizar um chatbot, contanto que esse chatbot ofereça um suporte técnico acessível, né? Materiais explicativos, uma interface intuitiva,
A gente verificou que há sim uma disposição para inovar por parte desses empreendedores. É, Quando o empreendedor ele enxerga ali benefícios concretos, né, como respostas automáticas, geração de leads, lembretes automatizados, o interesse aumenta. Os resultados da nossa pesquisa confirmam que há sim uma viabilidade, né, e o valor de aplicação de chatbots com inteligência artificial. Como os próximos passos, nós pretendemos desenvolver um MVP, né, um produto mínimo viável mais robusto, com foco na experiência do usuário, ampliar os testes práticos para outras microempresas também, de outros setores, e também manusear indicadores de satisfação, engajamento, conversão de atendimento. E dessa forma, o nosso projeto ele demonstra que o potencial da extensão universitária, né, em promover inovação tecnológica, como impacto social, conectando a universidade às demandas reais do mercado. A gente pode concluir que o chatbot com inteligência artificial representa uma ferramenta estratégica para a modernização da comunicação empresarial, especialmente em contextos educacionais. Eu agradeço muito a atenção e eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigada. Se quiser começar, eu queria fazer só uma pergunta. Na verdade, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Muito legal a forma com que vocês desenvolveram ele. O tema é muito relevante, muito atual. Uma pergunta que me surgiu ao longo do texto foi com relação àquela primeira entrevista que vocês fizeram com uma empreendedora, né? Que a partir dela vocês definiram os temas que vocês iriam se aprofundar adiante. Isso. Vocês não acreditam, por exemplo, que vocês terem conversado só com uma pessoa meio que limitou a visão de vocês para certos temas em detrimento de outros? Bom, então, a nossa entrevista, ela foi feita, né, com uma empreendedora, porém a gente também aplicou um questionário a outros 8 empreendedores que também atuam nesse setor. Quando a gente separou ali, né, os temas da análise dos resultados, a gente foi mais com base nas respostas dos 8 empreendedores. Aí foi assim que a gente separou os temas. Obrigada. Imagina. Bom dia. Legal a iniciativa de vocês em relação a avaliar a adoção de novas tecnologias. Eu acho que seria interessante, em termos de pesquisa, tentar fazer uma comparação entre os dados de vocês de adoção desses empreendedores que têm interesse em adotar a, o chatbot com dados da pesquisa da CETIC, pesquisas TIC. Eu vou até escrever aqui no chat, que eles analisam no Brasil a quantidade de empresas que utilizam chatbots ou outros mecanismos de inteligência artificial ou outras ferramentas relacionadas. E isso é legal comparar, falar assim, entre esses empreendedores que a gente está estudando, o perfil deles parece ou está de acordo, ou semelhante com o perfil dos demais, com o perfil das demais empresas desse setor no Brasil. Acho que seria uma oportunidade de transformar a pesquisa, não deixá-la só descritiva, né? Adicionar um elemento de comparação. Muito obrigada pela sugestão. Então, eu inseri aqui no chat, depois dá uma olhada, se eu não me engano, são pesquisas recentes, mas elas têm um pouco de retroatividade. Isso é interessante adicionar essa comparação. Alguém mais tem uma colocação, uma pergunta?
Esse trabalho de vocês, ele é relacionado além da extensão, é relacionado a algum projeto de pesquisa, alguma disciplina? Não, não. Ele é o projeto de extensão, né, da Universidade Federal de Rondônia. A gente pretende aí, a gente está trabalhando, na verdade, no desenvolvimento de um chatbot. A gente está na fase de testes, né, ali de treinamento do agente de inteligência artificial. E é o projeto de extensão mesmo, do É, feedback. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão desenvolvendo esse chatbot, É ou isso. ele, sim, faz parte de alguma disciplina, por exemplo, de empreendedorismo, que vocês têm que Não, desenvolver não. algumas Não suas... faz parte de nenhuma disciplina. A gente realmente está desenvolvendo ele, no projeto de extensão. Ah, legal. Eu iria só sugerir uma coisinha bem simples, mas para facilitar a leitura do leitor nas versões finais, quando vocês forem submeter para alguma revista, né? Eu gostei, parabéns também pelo trabalho, eu gostei muito. Obrigada. Eu não sei se vocês são alunas da graduação? Ou Isso, são somos alunos de Então, graduação. então, isso também é muito legal a gente ver no SEMEAD artigos de graduação sendo apresentados com um alto nível de qualidade e profundidade e temas relevantes. Então, parabéns também que já na graduação vocês já terem artigos aprovados em um congresso que normalmente, acho que a grande maioria, não lembro das estatísticas, mas são realmente de alunos de mestrado, doutorado, seus orientadores. Então, parabéns aí a toda a equipe. Um trabalho muito legal. Eu sugeriria para aqueles gráficos, né? Alguns daqueles gráficos nos quais você for apresentar a contagem de frequência pelas categorias, como o total das categorias, né, são categorias excludentes, que o total vai somar 100. Se você mudar para colunas empilhadas, eu acho que vai ficar mais clean, né, a tabela e vai ficar mais fácil é, a leitura, né, das respostas, né, pelos pela categoria dos oito dos entrevistados e acho que vai ficar um gráfico um pouco mais bonito. Então acho que vale a pena depois dar uma olhadinha, né? Não são todos em que isso é aplicável, mas alguns deles, né, dá para ser coluna ou barra empilhada, acho que vai ficar bem legal. É só uma questão para ficar mais bonito ainda, né? O trabalho de vocês. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela sugestão também. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Bom, Não é o houver último trabalho. ninguém mais para comentar, Paulo, eu queria, antes de encerrar, eu sou o professor Everton, sou o líder do tema do SEMEAD aqui de empreendedorismo inovador, né? Agradecer ao moderador da sessão convidado, o professor Eduardo, obrigado por moderar, e aos assessores de sessão aqui, o Paulo Diego e a Ingrid, que atuaram na organização, e os apresentadores dos papers, né? Pelos trabalhos aqui apresentados. E é uma sugestão para a Neiriane, eu vejo que o trabalho de vocês vai ter um caráter mais como artigo tecnológico do que exatamente um artigo teórico empírico, e que com o desenvolvimento que vocês vão fazer do chatbot, eu acho que vocês vão poder escrever um artigo aplicado, um artigo do tipo tecnológico, dar uma olhada no CMA, o modelo do tipo tecnológico, que depois da publicação vai ficar mais evidente a natureza da forma como vocês fizeram com o tipo de resultado que vão apresentar. Tá? Mas é bem interessante a gente ter aqui trabalhos da graduação, isso acontece bastante no SEMEAD, junto com trabalhos de alunos e pesquisadores bem mais maduros, como são os casos dos outros dois papers aqui apresentados. Tá? Então, obrigado a todos pela contribuição com a sessão aqui. Tá? Te devolvo a palavra para o encerramento, Paulo. Obrigado de novo. É isso, professor. Muito obrigado. Nosso líder já fez o encerramento, né? Só gostaria de parabenizar a todos pelas apresentações, agradecer ao professor Eduardo por participar e ao professor Edmundo também, que fez boas colocações durante as apresentações.
E desejar uma boa sorte a todos. E Então, e muito um obrigado. bom resto de Pessoal, evento, né? antes Estamos no de segundo dia só. terminar, gostaria de lembrar a todos que a gente tem uma pesquisa para avaliar essa sessão. Se vocês puderem responder, agradecemos bastante, faz parte do processo do CMEAD ter a avaliação. O link está aqui, É. e vocês podem acessar clicando o link ou indo na página do CMEAD. Em cada sessão que vocês participam tem o link de pesquisa, é muito importante vocês avaliarem. Muito obrigada. Bom, gente, obrigado, um bom dia a todos e até uma próxima, né? Bom Muito obrigado. dia. Isso. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Bom Legal. dia, obrigado. Obrigado. Até mais.